Bom dia, pessoal. Me chamo Jackson Fonseca, sou advogado, especialista em processo civil, atuante no Rory Fonseca na área de família e sucessões. Hoje eu fiz um vídeo para conversar um pouquinho com vocês e explicar melhor que eu havia feito uns stories há um tempinho atrás, ali semana retrasada, a respeito de como fica a partilha em caso de divórcio de imóvel financiado, tá? E isso acabou gerando algumas dúvidas de diversas pessoas que acabaram me chamando no direct e eu resolvi fazer o vídeo, tá? E deixar disponível no feed também, para tentar deixar um pouquinho mais claro toda essa questão do imóvel financiado em caso de divórcio, tá? Acontece assim, que o imóvel, quando ele está financiado em nome de um ou dos dois cônjuges, quando do divórcio, o cônjuge que não permanecer no imóvel, em regra, ele tem que indenizar a outra parte em 50% das parcelas que já foram pagas. Um exemplo, foram pagos 12 mil reais em parcelas, o cônjuge que permanecer, ele também fica responsável de indenizar a outra parte, no exemplo que eu dei, em 6 mil reais, tá? Acontece o seguinte, que como normalmente o financiamento da instituição bancária, ela não está vinculada no processo de divórcio, não tem, por exemplo, a parte que vai permanecer no imóvel não é a pessoa na qual o contrato de financiamento está vinculado. O juiz, muitas vezes, da vara de família, ele pode homologar o acordo nesses termos, tá? Deixando que o imóvel financiado permaneça com uma das partes, tá? Que não é a titular do imóvel, e que esse até possa indenizar a outra parte, etc. Contudo, essa obrigação ela torna-se inexigível perante a Caixa ou perante a instituição bancária que está vinculada ao financiamento, porque não tem como se obrigar a instituição bancária a fazer a transferência da titularidade do financiamento, até porque a instituição bancária ela tem um regimento próprio, então, para questões de transferência da titularidade do financiamento, e pode sim a instituição bancária aceitar ou não essa substituição. Então a gente chama isso de uma obrigação inexigível, tá? Essa semana eu peguei um caso muito análogo a isso que eu vou falar, que vai trazer um exemplo bom e de repente vai deixar mais clara essa situação, que era de um cliente que ele tem um imóvel financiado, se divorciou e ficou consignado que a cônjuge dele, que não era titular do financiamento, permaneceria no imóvel, ele seguiria pagando, né, a prestação do imóvel e em determinada data, antes do término do financiamento, ele pagaria a título de meação um valor para ela, que seria essa indenização de 50% do que foram pagos, tá? E ele retomaria o imóvel, tá? Acontece que é o seguinte, na data determinada ele não conseguiu efetuar o pagamento. Não conseguindo efetuar o pagamento, se deixou acordado no acordo, e que foi homologado pelo juiz, que automaticamente seria feita a transferência do imóvel para o nome dessa cônjuge permanecente no imóvel. E essa obrigação deu origem a um processo de execução, porque queria a transferência do bem para o nome dela, em decorrência do inadimplemento dos 50% dela, que ele teria que fazer o pagamento, e o juiz, né, sabidamente, né, aceitou a nossa impugnação e tornou a obrigação inexigível, porque não tem como obrigar a instituição bancária a fazer uma transferência de um imóvel financiado para uma terceira pessoa que sequer passou pelo crivo administrativo da instituição. Então, essa obrigação é uma obrigação inexigível. Ou seja, os imóveis financiados, via de regra, não tem como obrigar a instituição bancária a transferir de pronto a titularidade de financiamento. Fica assim a obrigação para aquele que permanecer no imóvel, que normalmente é a pessoa que está responsável civilmente pelo adimplemento do financiamento, de indenizar outra parte em 50% que já foi pago. Espero ter deixado um pouco mais clara essa questão, uma questão que muitos até colegas também têm dificuldade quando se partilha imóvel financiado, tá? Porque tem as suas peculiaridades. Então também estou à disposição para eventuais dúvidas que venham a surgir em decorrência desse vídeo. Grande abraço, qualquer coisinha, chama no direct.